time do Corinthians ontem conseguiu empatar o jogo no final da partida, jogou melhor que o São Paulo, teve mais oportunidades, mais volume de jogo, mas não conseguiu concluir, né, em gol. E o São Paulo jogou naquela chamada bola vadia, ela apareceu, né, num primeiro tempo, num ataque ali pela esquerda, o bom Danielzinho cruzou na cabeça do Tapia. O Tapia tinha já feito um gol parecido no Brasileiro, né, quando o São Paulo perdeu por 3-1, foi um gol parecido. O Tapia que fez o seu segundo gol de cabeça. Mesmo lugar, praticamente. Exato, ali, bem parecido, inclusive. E só que no Brasileiro o Tapia fez um gol, o Corinthians ganhou por 3-1. Ontem o enredo parecia diferente, né, e foi, porque foi empate, mas o São Paulo estava muito próximo ainda da sua segunda vitória no Campeonato Paulista na Neoquímica Arena, né? Mas no finalzinho o Breno Bidon acabou empatando o jogo, dando números finais ao clássico. Ô Rafael Sgris, você que fez o Corinthians ontem na reportagem, ficou ali atrás do gol, o que você pode falar da atuação do Corinthians no jogo de ontem? Bom, nesses 3 jogos no início do Campeonato Paulista, né, Lima e amigos, a base de comparação é com o jogo diante da Ponte Preta, porque contra o RB Bragantino jogou com um time praticamente reserva, então a base de comparação é com o primeiro jogo, vitória por 3-0. Naquela oportunidade teve uma falsa posse de bola, né, com mais de 80% no primeiro tempo, mas criou muito pouco, né, incomodou muito pouco. Como é que é falsa posse de bola? Teve a posse de bola. Teve a posse de bola, mas improdutiva. Ah, bom. Então foi improdutiva, não foi falsa. Não, você teve, mas você não teve, você não acabou não agredindo, que eu falei na sequência, né? Você acabou não agredindo o goleiro da Ponte Preta efetivamente, mas você criou muito pouco. Mas ontem o time do Corinthians até criou muito mais do que o primeiro tempo contra a Ponte Preta e incomodou muito mais o Rafael. Ontem até iniciando até sinalizava isso na transmissão, porque subia a linha de marcação com 3 jogadores, com o Breno Bidon do lado direito, centralizado o Yuri Alberto do lado esquerdo com o Kaique, que foi a grande novidade ontem do técnico Dorival Júnior, tentando dar um pouco mais de mobilidade, um pouco mais de juventude para esse ataque da equipe do Corinthians. E o Timão, no começo do jogo, teve algumas oportunidades, com o Mateuzinho, que perdeu um gol na cara do goleiro Rafael, ali numa falha de comunicação também do Arboleda, quase que o Corinthians chega ao gol com o Yuri Alberto. Mas é claro, você não marca o gol e contra um adversário que é sempre perigoso jogando na Neoquímica Arena, é claro que os resultados às vezes não são efetivos para a equipe do São Paulo, mas sempre dá trabalho o São Paulo na Neoquímica Arena. E numa falha incrível do Carride, você que está acompanhando no YouTube, vê a movimentação muito lenta do Carride, que não acompanhou o Danielzinho. Danielzinho que fez uma boa partida ontem. O Carride agora, para você que tá vendo no YouTube, tá andando praticamente, não acompanha o Danielzinho, faz o cruzamento na cabeça do Gonzalo Tapia, que abre o placar. No segundo tempo, com algumas alterações, o time do Corinthians volta melhor. O São Paulo dá um passo atrás com relação à sua intensidade no finalzinho do primeiro tempo, e o time do Corinthians tem mais espaços. E aí, o time chega ao gol com um belo passe do Pedro Raul, o gol do Breno Bidon. E nesse lance do gol, 2 coisas me chamaram a atenção. Valeu pela raça do Breno Bidon, porque ele cai no gramado, dá tempo de levantar, receber o passe do Breno Bidon e ainda na frente do Arboleda, chutar pro gol. E o Arboleda numa lentidão, rapaz, pra quem ter a oportunidade aí de ver no YouTube as imagens, rapaz, o Arboleda, ele fica olhando a movimentação do Pedro Raul. O Pedro Raul domina a bola com os 2 pés, tem a oportunidade até de dar o rapa no Breno Bidon, mas não, ele fica olhando ali depois que o Alan Franco perdeu na dividida e o Breno Bidon mostrando que é o termômetro desse time, empata o jogo. Pelo contexto do jogo, início de temporada, pro Corinthians não perder na Neoquímica Arena foi importante. E eu vejo ali que o objetivo do Corinthians nesse começo de ano é se classificar no Campeonato Paulista e tentar faturar a Supercopa Rei. E esse vai ser aí o grande objetivo do Corinthians nesse começo de temporada com pouca preparação. Muito bem, deixa eu pegar agora o outro lado, porque o Ranieri viu a distância, né, que estava no gol acompanhando o ataque do São Paulo. E você, Ranieri, como é que viu a movimentação do Corinthians nesse jogo? Eu acho, viu, Olima, que ainda é muito cedo, né, pra gente exigir, assim, grandes atuações, né, principalmente dos grandes aqui de São Paulo, e coloco até o Mirassol e o Bragantino, que também tem um calendário
bem cheio já na temporada e começa a preparação, né? Pouco tempo de pré-temporada e já estão aí atuando contra times que muitas vezes estão melhor fisicamente. Agora, em relação ao Corinthians, eu corroboro com boa parte do que disse o Sgrilles aí em relação ao cenário que foi o jogo, né? O Corinthians teve mais volume, o Corinthians teve mais a bola, não necessariamente conseguiu agredir de forma efetiva o São Paulo, mas um ponto que eu queria destacar é até no próprio gol do Corinthians no finalzinho. Quem começa a jogada é o Matheus Pereira, que estreou com a camisa do Corinthians. E, sinceramente, nessa troca entre aspas, né? O Maicon não permanecendo e o Corinthians vendo no Matheus Pereira esse substituto para a saída do Maicon, eu acho que o Corinthians talvez ganhe muito com essa jogada aí, porque o Maicon é um jogador que teve os seus momentos na temporada passada, mas que foi muito criticado pelo torcedor corintiano e, para mim, para o futebol de hoje em dia, ele muitas vezes não demonstra a intensidade necessária. E o Matheus Pereira, ele entra, ele erra alguns passes, você vê que ele tá um pouco fora de ritmo e que também tem um certo desentrosamento com os demais companheiros. Mas ele mostra muita personalidade e ele não joga mal, tá? Na minha opinião. Inclusive, o gol de empate do Corinthians, quem dá o passe, e isso é importante, e eu fiquei muito atento, o Matheus Pereira pode errar passes, mas você vê que ele não é um meia que dá toques de lado. Ele tenta sempre dar um passe vertical. E ele tentou isso várias vezes durante o pouco tempo que ele ficou em campo. E no gol, ele dá um passe vertical, tá? Ali no chamado funil, na entrada da grande área, pro Bidon. E aí o lance se desenrola. E o Pedro Raul, tão criticado, Pedro Raul, e eu também falo aqui muitas vezes, para não ser engenheiro de obra pronta, né? Como diz aí o Quero, eu sou engenheiro. O Pedro Raul, ele não é um jogador, um craque, longe disso. Acho que não tem uma pessoa na face da terra, nem a mãe dele, que acha que ele é craque. Mas para uma função... Mas para a função que ele exerce... Exato. Exatamente. Ele Pivô entra... e cabeção, né? Pivô e cabeceador, exato. Ele entra, então ele tem a oportunidade de cabeça e ele que faz a jogada do pivô pro Breno Bidon. Então é isso, é você saber utilizar a melhor característica do jogador. Ele é horroroso, ele é péssimo, ele não sei... Não, tudo bem, ele pode não ser um freestyle. Ele não vai puxar um contra-ataque. Não vai puxar um contra-ataque, entendeu? Não vai dar um drible de efeito. Sim. Ele vai cabecear e ele vai ali eventualmente fazer um pivô. E ontem... era o que o Corinthians estava precisando. Então ele vai e faz muito bem isso. E Breno Bidon. Agora sim, o mundo se rendeu a Breno Bidon, porque é fácil, viu, Marcelo Lima? Quando o jogador tá ali, novinho, 17, 18 anos... Se desenvolvendo, né? Não, exato. Mas você esculachar, falar, não, esse cara é horroroso, esse aí não pode vestir a camisa, não sei o que de condomínio. Critica. Jovem jogador, ele tá ali, ele tá inexperiente, ele tá aprendendo, ele tá errando. E o Breno Bidon, ele tava evoluindo aos pouquinhos. O que acontece é que a partir do segundo semestre do ano passado, pela necessidade, ele desenvolveu mais rapidamente. Não atingiu o teto ainda. E hoje ele atingiu um nível muito bacana para um jogador de base, para um jogador jovem. Não à toa, a Arsenal tá de olho no Breno Bidon. A Lelê até falou ontem, o próprio Flamengo monitora a situação do jogador. Então é isso. Criticar jogador da base, como eu escuto aí, e escutei muito, viu, Marcelo Lima? Assim, é horroroso, é fraco, tem que ir embora, bererê. É fácil. Agora... Se não me engano, seu Maurício Borges, o caranguejo que fala, era um crítico ferrenho de Breno Bidon. Você não fica quieto de vez em quando, Não vou ficar quieto, não. Eu vou mais longe. Não. Eu vou mais longe. O Mano era um crítico ferrenho, mas... Aqui, temos alguém na bancada temos também? alguém na bancada. Do Breno Bidon também? Do Breno Bidon, mas quando joga mal eu tenho que elogiar. Mas cada barbaridade que já fui mas o narrador do Corinthians também era um crítico. Mas peraí, é muito fácil falar agora, porque quando ele tava jogando mal, eu tenho que jogar pétalas de rosas? Não, tem que avaliar aquele momento. Agora você pega um recorte, quando o cara tá bem, você vai lembrar lá de trás? Não. Você tem que fazer o contexto do momento. Se o cara tá jogando mal, eu vou criticar. Se o cara tá jogando bem, ok. E agora é inegável que hoje a temperatura do Corinthians é medida pela questão do Breno Bidon. Se ele joga bem a partida, o futebol vai fluir. E isso aí desde o final do ano passado. Do meio pro final do ano passado, ele tem evoluído bastante. E você citou um ponto do Matheus Pereira que é importante. Não, mas só para não fugir da questão do Breno Bidon, não é assim, se ele joga mal...
eu falo que ele tá jogando mal. Se ele joga bem... Não, ali não é ele está jogando mal. Do desenvolvimento. Ele não é jogador pro Corinthians, ele tem que sair do Corinthians eu levo no aeroporto e não sei o que. Então é diferente, você fala assim, ó, não tá Mas bem, até o meio tem do que se ano, qual era a desenvolver. partida que você falava assim, não, o Breno Bidon hoje arrebentou? Me fala um jogo Não aí precisa em arrebentar. 2 temporadas. Não, mas aí você tem que fazer a base de É comparação. um jogador em desenvolvimento. Eu vim aqui várias vezes no tempo de jogo e falei, calma, o Breno Bidon, ele é um jogador que ele demonstra muitas qualidades. Você vê que ele tem um bom passe, que ele tem um bom drible, que ele consegue fazer o jogo fluir em muitos momentos, mas tem muito que evoluir. É assim que você observa um jogador de base que tem 19 e o anos. Dieguinho que vocês colocaram aqui... Calma, o Dieguinho tá em desenvolvimento. Tá, Os senhores colocaram aqui ele como chacota. Não, chacota é Não, você. colocaram Você. chacota, Jamais, garoto. jamais. Peraí, vamos lá. Agora é jamais. Peraí. Não, aí Você... eu parei. Por que virou chacota? Porque o senhor veio aqui e disse, porque Dorival Júnior não colocou o Dieguinho. Exatamente. Peraí. Esse Mas é o o cara ponto. é um gênio já? Esse Mas que é o coloca ponto. moleque. Mas no jogo anterior em casa, ele tinha sido titular contra o Fortaleza e analisando fatos, ele foi muito bem. E no jogo seguinte, ele não ficou nem no banco de reservas. É isso que eu falei dele não aparecer. Por Agora isso que foi a parece chacota. que Breno Bidon era o injustiçado. E agora vocês vão lá e chacoalham ali o Dieguinho. Toda vez que o Dieguinho Chacoalha fala... você, não o Dieguinho. Não. Ô, Danilo Vocês Souto, colocaram o eu estou ficando Dieguinho louco. aqui, colocaram como Eu estou ficando Olha, louco. esse Eu vou trazer Dieguinho, aqui. Não, esse não. Dieguinho, Dieguinho Maradona tem que jamais foi avaliar criticado. também. O pau que bate em Isso. Chico, não pode, É tem que isso. bater em Francisco também. Deixa eu trazer a participação do pessoal no chat aqui também. O Leandro Rossi mandou assim, ó. O Corinthians sem Memphis e Garro fica muito ruim na criação de jogadas no ataque. O mínimo de criação veio do Bidon. E se o Bidon Concordo. não tiver condições em algum determinado momento? Se for vendido. E se for vendido? Aí vai ter a Bidon dependência agora também. E aí o Pod Hermanos mandou aqui, ó. Pedro Raul tem que ficar no elenco do Timão pro ano. Não temos nada melhor na posição dele no clube. Aqui, ó. Aí ele mandou de novo aqui, ó. Breno Bidon dá para ser negociado por uns 40 milhões de euros. Ele vai evoluir bastante ainda. Vale tudo isso, rapaziada? 40 milhões de euros já o Bidon? Não. E, sinceramente, se o Corinthians tiver uma proposta dessa, eu acho que tem que Porra. vender, né? Acho que não dá pra pensar... De 30, se bobear. O Bidon é um jogador que como ele no início de carreira falavam dele, é um jogador de muito potencial e ele tem evoluído. Agora, se vai ser um maestro, aí eu acho que já é demais também. Só que é um jogador que tem feito a diferença hoje no Corinthians, né? E na ausência do Garro, ele assumiu essa função de camisa 10. Então, assim, ele ainda vai crescer mais, na minha opinião, do que ele vem jogando. Ele ainda tem um teto maior. Mas, sinceramente, 40 milhões de euros pelo Bidon, eu acho que o Corinthians não deveria pensar 2 vezes em uma eventual venda, até porque tá precisando de dinheiro, né? Perfeito. E a Concordo com preocupação você. do corintiano é justamente essa. Se não tem o Memphis, que tá num ano de foco em Copa do Mundo, vai provavelmente escolher alguns jogos. O Garro, que é um jogador que a gente sabe que tem um problema crônico ali de contusão. Você vai ter só o Bidon pra fazer essa armação no Corinthians, ou Sgrilles? E esse era o problema que o Corinthians tinha já, porque o Breno Bidon, na verdade, ele jogava um pouquinho mais atrás, né? Ele jogava aberto ali pelo lado direito, no 4-4-2 losango, e agora ele tá jogando como articulador. Ele tá praticamente ali na posição do Garro, jogando nessa situação. Então ele desenvolve muito mais quando ele joga nesse posicionamento do Garro, né? E agora, sem o Rodrigo Garro de uma forma saudável, vamos torcer porque o Rodrigo Garro retorne aí a ter uma sequência de jogos interessante, né, agora para o time do Corinthians na temporada de 2026, mas perder o Bidon vai ter esse sofrimento, porque vocês vão se lembrar que o Memphis Depay chegou a fazer esse papel de 10, não deu certo. Outros jogadores também tentaram fazer o papel de 10 e não deu certo. E agora tem o Breno Bidon. Mas acredito que para o meio do ano, se vier uma proposta muito boa para a equipe do Corinthians, vai ser difícil segurar. E o Rani citou a questão do Matheus Pereira. Ontem o Dorival falou que pensa nele como 8. Mas ele jogou de 5 ontem. Ele jogou até de primeiro volante. Então mostra que ele também pode ser utilizado em outros posicionamentos. E ele é muito importante para chegar nesse setor aí deixado pelo Maicon, que foi para o Atlético Mineiro.